Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Olha que legal. Chegamos então ao fim de 2020 e nós vamos agora começar uma nova fase, um novo ano, um novo ciclo. As aulas de atualidades vão continuar. E é importante agora a gente bater um papo, a gente fazer meio que uma retrospectiva, vamos colocar assim, né? Dos casos principais que nós tivemos, dos assuntos, das pautas principais que nós tivemos em 2020 e que a gente aposta que vão estar sendo cobradas, que vão ser cobradas nas bancas dos concursos que virão. E, gente, tenha certeza, virão concursos por aí. Já tem vários anunciados, tá? Concursos grandes, como da Polícia Federal, por exemplo, que é importante, se é da tua área de interesse, você já começar a se preparar, você já começar a pensar naquilo lá e automaticamente a atualidade está no meio. Se talvez não na redação, talvez até com questão objetiva, então questão de alternativa, então você tem que automaticamente estar preparado para isso, tá? O que eu vou fazer hoje no vídeo é dar um apanhadão, puxar com vocês alguns dos tópicos principais de 2020 que são sempre meio que alvo, meio que escolhidos por bancas dentro desses temas, tá? Os eixos, vamos colocar assim, esses vão ser os eixos das perguntas e que vão gerar outras perguntas. Então são coisas que vocês devem saber, mas não somente essa informação especificamente. Há muita coisa ao redor de todas elas, dos fatos que a gente vai falar aqui. Então o vídeo vai ficar um pouco grande, um pouco maior do que o comum, mas é importantíssimo você frisar, anotar, gravar, voltar nos vídeos em que a gente tratou desses assuntos, pegar mais informações, procurar outras fontes para você se preparar bem para os concursos, tá legal? Vou começar então já avançando na tela aqui e como sempre pedindo a colaboração de vocês já para deixar o like, se inscrever nos canais, tanto aqui do Doutor Concursos quanto do Professor Arnaldo Vieira, o meu canal, e compartilhar conosco, compartilhar o vídeo se possível, mas escrever também nos comentários o que vocês acham que vão ser questões que vão ser exigidas das bancas, tá? Vamos fazer aí um apanhadão, quem estiver assistindo, coloca nos comentários aí, qual o assunto que você acha que vai ser tratado pelas bancas nos concursos futuros que vão vir agora em 2021, tá? Agora, tudo correr bem, a pandemia já vai vir aí com a vacina logo no começo do ano, ou pelo menos até o final do primeiro semestre. Então a gente está confiante de que os concursos vão começar a ser liberados. Claro que há ainda uma série de problemas estruturais e financeiros nos governos estaduais, federais e União, mas alguns concursos foram anunciados. É importante você prestar atenção neles, tá? Pode acontecer de não haver a contratação imediata, mas que vai haver, vai haver. Que irão acontecer, irão, e a gente vai estar aqui preparado para ajudar vocês, tá legal? Bom, começamos o vídeo, não tem como a gente não falar da Covid, tá? Na verdade, o ano de 2020 girou em torno da Covid-19. Mas aí eu resolvi dividir o que seria o tópico que a gente vai conversar. Eu vou dividir então sobre a contextualização da Covid, depois a questão econômica e principalmente lá na frente, depois a questão da vacina, né? A gente vai avançar, olha só, então Covid-19, vamos falar sobre a crise econômica e depois a questão aqui já do Plano Nacional de Vacinação, ou seja, a Covid no Brasil. Mas vamos voltar e conversar especificamente sobre o que foi então a coronavírus, o que é o Covid-19. Primeiro que coronavírus é uma família de vírus, tá? Primeira coisa que você tem que gravar na sua cabeça. Coronavírus são vários, tem vários coronavírus por aí. Essa especificamente, a linguagem internacional dá o nome de SARS-CoV-19. Por quê? Porque ele foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan em dezembro de 2019. Wuhan é na China, é uma cidade chinesa. Os primeiros casos foram envolvendo feirantes da Feira Popular de Wuhan, que manifestaram esse quadro. Não é uma gripe, né, uma síndrome respiratória aguda grave. Então, não é o espirro, a pessoa não vai espirrar e vai passar a Covid para você. Na verdade, o vírus ele se manifesta principalmente pela tosse, tá? Mas por algumas características específicas. A pessoa perde o olfato, a pessoa perde o paladar e a pessoa tem graves ataques pulmonares, ou seja,
as membranas do pulmão são atacadas, são hostilizadas pelo vírus. O vírus se aloja nessas membranas, começa a se reproduzir e começa a destruir esse tecido. Depois, ele vai atacar algumas comorbidades. Pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, como por exemplo, obesidade, diabetes, problemas cardíacos, são os mais suscetíveis a sofrerem as consequências da Covid, certo? Então veja, a doença se espalhou de forma rapidamente porque ela, ao contrário de outras manifestações de coronavírus, ela é altamente transmissível pela questão das secreções que o corpo expele. No caso da tosse, no caso das secreções das mãos, no ato em si do contato físico e humano, ou seja, no ato da transmissão do ar que está contaminado entre aquela pessoa e a pessoa que vai receber, certo? No primeiro momento, ficou restrito à China, mas não se sabia ainda, logo nos meses ali de dezembro, especificamente o mês de dezembro, como combater. Entendeu-se que era uma situação preocupante. A China até hoje responde, inclusive os Estados Unidos acusam a China disso, de não ter trabalhado para conter o vírus dentro de Wuhan e dentro do estado chinês. Algumas pessoas que estavam trabalhando em Wuhan, que eram de outras cidades, voltaram para as suas cidades, porque a primeira cidade que decreta lockdown é Wuhan, ou seja, o Natal lá e o Ano Novo foi da cidade toda fechada, todo mundo parado, porque até as autoridades sanitárias, a OMS, por exemplo, foi pega de surpresa. A OMS, que já está acostumada a tratar de pandemias em todo o globo terrestre, em específico no continente africano, se viu as voltas como a situação acontecendo na Ásia. E a China, ainda que seja uma economia hoje mista, ainda restringe muito o acesso a algumas informações. A OMS também diz que deu todo o suporte necessário para que a China tomasse as suas providências. Mas isso não foi suficiente para conter o vírus. O vírus acaba se espalhando principalmente para a Europa. No começo de janeiro, entre janeiro e fevereiro, especificamente mês de janeiro, o vírus começa a infectar muitas pessoas na Itália e na Espanha. A Itália é o ponto, o epicentro da doença na Europa no começo do mês de janeiro. E especificamente a Itália tem um fator de risco maior. A Itália é um país com uma média populacional muito idosa, acima de 60 anos. A temperatura também teria contribuído, porque as pessoas já possuem sistemas, possuem naturalmente problemas respiratórios no período do inverno. A estrutura dos veículos, da estrutura de saúde do país não estava preparada para suportar a carga de doenças, de doentes e de óbitos. E aí as primeiras imagens de exército e de autoridades policiais, autoridades do governo, carregando os corpos, os caixões das pessoas que estavam morrendo sem nenhum tipo de defesa contra o vírus. A única recomendação de todos os países era que as pessoas tinham que ficar em casa, o lockdown, ou seja, o fechamento de tudo, do comércio e a proibição de circulação das pessoas era algo que até então era o que era o necessário para acontecer, e isso se espalha depois para a Espanha. Os Estados Unidos depois começam a ter casos, a existência de casos. E no Brasil, nós temos logo no começo do ano o carnaval. Há uma certa discussão se no Brasil nós teríamos aberto as possibilidades da vinda do vírus por conta do carnaval ou não. O que se sabe é que o primeiro doente, o paciente zero no Brasil, vamos colocar assim, ele, em tese, teria chegado do estrangeiro, da Europa, vindo feito uma viagem da Europa, faz uma reunião com a família no final de semana e é internado na terça-feira. Mas ele sobrevive, ele resiste à Covid-19. Outras pessoas já que começaram a contaminação começam aí a vir a óbito e aí a coisa vai se espalhando de uma forma muito rápida. Bom, hoje 80 milhões de casos, ultrapassando 1,7 milhão de mortes. Esses números são até antigos, tá? Quando eu produzi esse material, já uma semana atrás, já deve ter atualizado bastante. O Brasil está beirando quase 200 mil mortes por conta do Covid. Nós tivemos que nos adaptar de março, quando os governos federal, estadual e até os governos municipais começaram a decretar os lockdowns, ou os mini lockdowns, ou até mesmo a paralisação das atividades comerciais como um todo,
O que se imaginou que demoraria 2 semanas, 3 semanas, um mês no máximo, se estendeu por vários meses. Nós tivemos que nos acostumar com algumas mudanças de atitude. A principal delas, que a gente pode falar, é a questão do teletrabalho e da educação à distância. As pessoas tiveram que trabalhar em casa e permanecer dentro de casa, e as crianças que estavam estudando tinham que continuar a sua carreira educacional, as faculdades, os cursos profissionalizantes. Então todo mundo foi para o EAD. Depois nós tivemos uma mudança com a possibilidade da pandemia se prolongar, os governos tiveram que também se desenvolver, se adaptar na questão da prestação de serviços públicos, que acabaram muitos deles sendo digitalizados. Órgãos que trabalhavam puramente presencialmente tiveram que oferecer serviços de forma digital. Um deles, por exemplo, é o Detran, que acabou agora fazendo a emissão das carteiras, a renovação das carteiras de habilitação totalmente de forma digital. O que de uma maneira ou de outra também é muito positivo que você saiba, porque não somente isso pode ser alvo de perguntas nos concursos, mas também até para a nossa vida. Porque há a possibilidade, diante de um cenário adverso, uma mudança na política e uma mudança até no funcionamento das estruturas do governo. Veja, a pandemia se instaurou, mas o Brasil não pôde parar. As necessidades dos homens, das pessoas, das mulheres, dos idosos, das crianças continuam acontecendo. Tanto a questão da educação quanto a questão dos serviços públicos, isso continua acontecendo. Os trabalhos também. O que acabou acontecendo, e a gente vai ver na próxima lâmina, é a questão do comércio livre aberto para todos. Mas vamos chegar lá. Nós tivemos que trabalhar com alguns outros conceitos de isolamento social, uso de máscaras e álcool gel. No começo, inclusive, o uso de máscaras era muito ainda sem ter muita evidência de que as máscaras hoje de pano, elas conseguiriam evitar a transmissão. Mas entre as máscaras cirúrgicas e a necessidade de fabricação para grande escala global nacional, o governo, o Ministério da Saúde, informou que as máscaras de pano, se elas fossem inclusive devidamente lavadas, posteriormente, elas poderiam até salvar, evitar o contato. E aí decretou-se, tornou-se obrigatório no passeio público a utilização de máscaras, justamente para preservar o próprio indivíduo e preservar o próximo, o outro indivíduo. A questão também da utilização do álcool gel. Houve até uma corrida desenfreada de pessoas aos mercados para comprar e estocar álcool gel. E não somente esses itens, itens de mercado como um todo, itens da cesta básica, houve uma grande correria e uma grande elevação de preços, inclusive, da cesta básica nos primeiros meses da pandemia, por conta da demanda das pessoas. As pessoas imaginavam, vão ficar em casa trancado 2, 3 meses, ou um mês que seja, eu preciso guardar, estocar alimento. Então isso também gerou aglomeração, mas naquela época ainda não havia uma forma de estudar a pandemia da forma como a gente tem hoje, as informações que temos hoje. Depois, outros dois problemas sociais. As pessoas com isolamento, vítimas do isolamento social, e através do teletrabalho, através da mudança de rotina, começaram a desenvolver quadros de doenças mentais graves, depressão, crise de ansiedade e automaticamente os problemas de violência doméstica se intensificaram. Vários casos foram notificados na imprensa de feminicídios, de problemas familiares por conta do isolamento social, por conta do convívio obrigatório das pessoas dentro do mesmo ambiente. Então são fatos que a gente tem que prestar atenção, porque os concursos vão nos perguntar esses pontos, essas palavras-chave que eu acho que entraram para a nossa rotina diária e que a gente não vai poder fugir delas. Depois tem a questão econômica. E a questão econômica pegou bastante porque não foi somente no Brasil. Todos os países que estiveram envolvidos com o cenário Covid-19 tiveram crises, e crises horrorosas. Crises financeiras muito graves. Só que países mais desenvolvidos conseguiram manter, vamos dizer assim, por um determinado tipo de tempo, e por um determinado tempo com auxílio governamental, as empresas funcionando. Porque qual o grande problema do isolamento social? Quando eu estou isolado, eu não saio para a rua, eu não vou comercializar, eu não vou consumir no comércio. O comércio, por sua vez, também tem que estar fechado, porque os funcionários e os próprios proprietários também podem estar se expondo a uma contaminação. Com todo mundo fechado dentro de casa, não existe circulação do dinheiro. Não tendo circulação do dinheiro e as contas chegando, o problema econômico continua se instaurando, certo? Então, no caso, quem é fornecedor e prestador de serviço acabou ficando sem ter para quem prestar serviço. Esse é o grande X da questão.
Então, em todo o planeta, nós tivemos uma crise enorme. Bolsas caindo, o Brasil teve que acionar dispositivos na Bolsa Comercial logo no comecinho de março, na Bolsa de Valores, justamente para frear uma queda muito grande das ações. A elevação do dólar, que foi também, batemos a carreira, a marca dos R$ 5,30 em relação do real ao dólar. Tivemos vários problemas governamentais de desencontro aí, tanto do governo quanto do Ministério da Saúde, e uma disputa política com os governadores que acabou se tornando infrutífera, porque ninguém ganha nessa discussão, mas de toda forma acabou ficando uma situação complexa. O que o governo conseguiu fazer foi distribuir o auxílio emergencial de R$ 600, que foi pago também aos trancos e barrancos para algumas classes sociais, né? Como eu coloquei aí, pessoas de baixa renda, desempregados, trabalhadores informais e autônomos que estavam cadastrados até o começo de março, pelo menos, dentro do banco de dados do governo. Essas pessoas, no primeiro momento, receberam os R$ 600, eram para ser 3 parcelas, depois houve a prorrogação, e agora no final do ano veio mais alguma previsão de R$ 300 somente para isso, porque muitas dessas pessoas acabaram só tendo isso como fonte de renda. Pessoas de classe muito baixa só tinham isso como fonte de renda. Porque se trabalhavam no comércio e automaticamente o comércio estava fechado, ou se eram profissionais liberais e não tinham como trabalhar, eles precisavam de ter um mínimo de auxílio do próprio governo para continuar se mantendo, certo? Também, não podemos esquecer, rapidamente lembrando, o governo também disponibilizou linhas de crédito para pequenos e médios empresários, para os micro e pequenos empresários, que acabaram se adaptando, acabaram criando outras modalidades. E aí outra palavra que acabou entrando muito na nossa vida em 2020 foi o delivery, o serviço de entrega. Porque serviços essenciais, inclusive os de entrega, não puderam parar. E o que seriam os serviços essenciais? Os serviços de saúde, postos de gasolina, supermercado, farmácias, enfim, os sistemas de entrega, os aplicativos de entrega. Então nós tivemos que enfrentar uma realidade diferente na comercialização e na relação com o comércio diante da pandemia. Não que isso seja hoje para nós ruim, mas que prejudicou muita gente e muitos brasileiros ainda vão continuar sofrendo com isso, isso é inegável. Então os impactos do coronavírus não são somente restritos à área da saúde. Ele mais colocou pessoas dentro de uma área sensível em relação à área da economia do que também equiparando-se na questão da área da saúde. São duas situações que ficam uma conflitando com a outra. E aí a grande discussão: libera-se o comércio e a circulação de pessoas ou restringe-se o comércio e a circulação de pessoas para conter o vírus? O que seria menos ruim para a sociedade como um todo? Se eu tenho pessoas trancadas em casa, sem comercialização, mas sobrevivendo, ou se essas pessoas desempregadas não vão ter fonte de renda no futuro para sobreviver. São situações muito complicadas que o vírus trouxe. E, finalmente, no começo do mês de dezembro, as notícias de vacinação em todo o planeta. A Rússia foi o primeiro país que teria anunciado, mas ainda sem nenhuma comprovação científica, pelos meios científicos normais, teria desenvolvido a Sputnik V, que já está sendo vacinado, já está sendo utilizado, está sendo vacinada a população russa com a Sputnik V, inclusive compras da Sputnik V, equipes, né, países já comprando, mas a vacina da Pfizer e AstraZeneca, da Pfizer BioNTech, na verdade, a parceria da Pfizer, da Pfizer com a BioNTech, é que acabou sendo a mais promissora, com os índices mais promissores de resolutividade. E principalmente porque utilizam tecnologias de criação de vacina até então fora dos meios normais, com pesquisas envolvendo RNA, ou seja, o material genético do vírus enfraquecido e colocado em células que simulam uma presença viral no corpo. O anticorpo presente, ele percebe aquele material, ele combate aquele material. Quando o coronavírus instala-se naquele corpo, o anticorpo já reconhece aquele mesmo material genético e combateria o vírus da melhor forma que ele encontrar. Claro que o Brasil ainda não começou e está no fim da fila para o começo das vacinações por várias questões. Questões políticas, questões ideológicas, questões financeiras, questão de um alto nível de exigência dos meios sanitários para que a vacina realmente chegue no Brasil
sendo que em outros países nem esses registros aconteceram, simplesmente copiaram os modelos internacionais e colocaram, mas um sinal, pelo menos uma luz ao fim do túnel aconteceu. A União Europeia já começou a vacinar os seus integrantes, a Grã-Bretanha é o primeiro país, vamos colocar assim, que começa a fazer uma grande escala na sua vacinação, mas no nosso caso, especificamente do Brasil, nós estamos com grupos restritos de um plano nacional que foi anunciado pelo ministro Pazuello, que prevê 4 grupos prioritários que vão somar cada um desses 4 grupos 50 milhões de pessoas. Existem compras de vacinas por vários laboratórios, como eu coloquei aí, da Fiocruz, da AstraZeneca. A Fiocruz e a Fundação Oswaldo Cruz desenvolvendo essa parceria em parceria com a AstraZeneca, que até, a previsão é julho de 2000, eu coloquei errado ali, a dose até julho de 2021, tá? Me perdoem. E mais de 30 milhões de doses por mês no segundo semestre. Depois da COVAX Facility com 42 milhões de doses, da própria Pfizer, 70 milhões de doses ainda em negociação. A da Pfizer tem um problema, que é o acondicionamento. Ela necessita temperaturas abaixo de 70 graus, coisa que a gente não vai conseguir em território nacional com tanta estrutura, a não ser em grandes hospitais que você tem estruturas para isso. Mas de tanta pressão social que aconteceu, acabamos encontrando um plano que conseguiu nos garantir essa vacinação. É claro que ainda estamos, como eu disse para vocês, lá atrás da fila da vacina, mas infelizmente a gente vai ter que aguardar um pouco mais para que a gente consiga ter aí uma cura efetiva em relação à Covid, tá? Geralmente, em geral, Covid se transforma nesse compêndio de informações. Na próxima pauta, que é isso que eu quero dizer para vocês, nós também tivemos as eleições municipais. As eleições municipais originalmente eram para acontecer no mês de outubro. O TSE, no final de julho, prorroga as eleições e coloca as eleições, o primeiro turno delas pelo menos, para 15 de novembro, para tentar dar um tempo maior para que as pessoas pudessem, para que a pandemia tivesse os números sendo diminuídos, né? Não adiantou nada. Nós continuamos no estado de pandemia, mas a flexibilização do comércio acabou acontecendo. De toda forma, o brasileiro acabou votando. Foram 5.570 municípios que realizaram as eleições, à exceção de Macapá e de algumas cidades do estado do Amapá, porque houve o apagão entre os meses de novembro e dezembro. Os primeiros 20 e poucos dias do mês de novembro, o Amapá sofreu um grande apagão, o estado ficou sem energia elétrica, um prejuízo enorme, além dos problemas de saúde lá das pessoas, mas um prejuízo incomensurável também no comércio. Enfim, as eleições lá foram suspensas. Mas aqui, no resto do Brasil, vamos colocar, nós também tivemos uma eleição tranquila, que transcorreu mesmo em estado de pandemia, fazendo eleição de prefeitos e vereadores, mas mudando um pouco o cenário em algumas cidades, com algumas eleições atípicas até então. Eleições de representação importantes representações para o convívio social. Eleição, por exemplo, de representantes de comunidade trans, mulheres negras e principalmente pessoas da periferia, que assumiram cargos de vereança e cargos expressivos. Na esteira disso também vieram episódios de racismo, tá? Nas redes sociais principalmente, de mulheres trans, mulheres negras, que ganharam as eleições e foram vítimas de um racismo estrutural que já vem no Brasil há muito tempo. De toda forma, essa variedade de pessoas é importante para que essas comunidades sejam representadas. Belo Horizonte teve exemplo disso, Curitiba teve exemplo disso, se eu não me engano, Rio de Janeiro também teve representantes dessas comunidades que vão agora fazer parte do Legislativo. Também foi a eleição com o maior número de eleições de mulheres prefeitas. Nós também tivemos uma expressiva votação das mulheres, mas em compensação, os números de abstenção são algo a ser gravado por vocês, concurseiros, no futuro. Nós tivemos um índice de abstenção recorde, em alguns municípios chegando a 31%, 32% de abstenção. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso à parte. Os dois candidatos que foram para o segundo turno lá tiveram menos votos que a quantidade de pessoas que não foram votar ou que anularam seus votos. É importante frisar isso para vocês porque há uma espécie de cansaço
das pessoas e desacreditação total das pessoas na política como um todo. E não está vindo de hoje isso aí, já está vindo de algum certo tempo. Mas o fato é que as eleições de 2020 vão ficar marcadas, primeiro, pelo ponto alto da pandemia, nós estamos em plena pandemia e temos que participar de um processo eleitoral, aumento da representatividade de algumas minorias e principalmente os números altíssimos de abstenção. É uma espécie de manifestação das pessoas contrárias àquilo que a gente imagina como sendo o poder democrático, o direito democrático. Quando você não participa do pleito, você favorece aquele que quer participar. E aquele que quer participar pode estar por trás dele algum tipo de interesse que você não consegue ver no primeiro momento, tá legal? Também falando sobre eleições, a gente não pode deixar de citar as eleições norte-americanas, que influenciam assim aqui no nosso território nacional, mas que culminaram com a vitória de Joe Biden, derrotando o até então, né, teimoso Donald Trump, vamos dizer assim, ou o candidato, o presidente que se negou a participar ou se negou de uma maneira ou de outra a reconhecer a derrota e ainda recorre na justiça, mesmo tendo feito a autorização para a transição acontecer. A eleição dos Estados Unidos marcou também, de uma maneira geral, alguns pontos que a gente vai falar no próximo slide, que tem a ver com alguns itens que os americanos estão colocando na pauta deles já faz algum certo tempo, que pregam especificamente uma espécie de linha contrária a um radicalismo político que a gente tem notado conforme os anos têm passado e conforme a política norte-americana, não só a americana, mas a política mundial como um todo, em relação às ondas de conservadorismo, não somente econômico, mas até de princípios. Mas o fato é que a diferença básica das eleições em relação aos Estados Unidos em relação ao Brasil é que lá o voto não é obrigatório. Aqui o voto é obrigatório. E nós tivemos quase 30% de abstenções. Lá foi o contrário. Foi a eleição com o maior número de participação de eleitores em toda a história. Ao contrário do território nacional, lá a população foi votar. Seja para defender o Trump ou seja para votar o Biden. Mas foi uma mudança de paradigmas, porque o voto lá não é obrigatório. E isso chama muita atenção. Depois, o sistema eleitoral norte-americano, que bem diferente do sistema eleitoral brasileiro, faz com que você tenha uma votação indireta para presidente. Ou seja, você vota nos delegados do partido, que vão, estes sim, sacramentar a votação no meio do mês de dezembro, como foi o que aconteceu agora recentemente com o presidente Joe Biden. O probleminha de toda a eleição foi que o Trump acabou, de uma maneira geral, atrapalhando o processo eleitoral, se negando, dizendo que as eleições eram fraudadas, que os votos pelo correio estavam sendo fraudados, que a eleição foi roubada. Ele disse a mesma coisa parecido em 2016, na eleição dele com a Hillary, só que ele ganhou. E, inclusive, sofreu vários processos internos nos Estados Unidos em relação a justamente isso, a influência de hackers russos no sistema eleitoral norte-americano. Dessa vez, ele acusava os democratas de terem falsificado urnas eletrônicas, falsificado votações, criado votações a mais para tirar o poder dele. Enfim, outra coisa, mesmo com o Joe Biden já obtendo, por exemplo, os 270, ele na verdade conseguiu mais de 300 delegados no colégio eleitoral norte-americano, o Trump entrou com ações judiciais em cima de vários estados, de vários colégios eleitorais, questionando o processo eleitoral. Ele perdeu praticamente tudo. Porque lá a votação é diferente da votação nacional, e ele questionando a questão dos delegados, a questão do voto adiantado, do voto sendo feito por correio, enfim, outras possibilidades ele ainda tenta na justiça de tentar reverter, mas é muito difícil. Ele já, inclusive, já está na equipe de transição e no meio agora de janeiro deve haver a mudança então de governo de Trump para Joe Biden. Mas as polêmicas também não ficam para trás, né? Em debates eleitorais, o primeiro debate eleitoral que foi transmitido pela televisão foi uma baixaria total. Ele não deixava o mediador falar, não deixava o Biden falar. O Biden cita a Amazônia e cita a política brasileira em relação à proteção da Amazônia, o que causou um reflexo aqui da manifestação do governo federal. Enfim, várias situações que envolveram não somente nós, por conta do que eu vou falar a seguir, mas que tem a ver com o nosso meio
porque a eleição norte-americana define uma série de ações, uma série de situações que vão muito mais além do que somente a questão eleitoral lá. Uma delas, por exemplo, é o movimento Black Lives Matter, que também é outro tipo de ação, de pergunta, de questão que vai cair nas perguntas, que vai cair nos concursos. Veja bem, o movimento negro norte-americano luta por direitos já há um bom tempo, mas com o passar dos anos, a violência policial em relação a negros tem tomado proporções muito maiores. Não que elas não existiam, elas existiam, sempre existiram. Mas talvez hoje elas estão sendo mais filmadas. Uma frase do Will Smith que fica muito marcada para mim, né? O racismo nunca deixou de existir. O que está acontecendo é que agora ele está sendo filmado. E no caso do George Floyd, que foi aquele negro norte-americano que foi imobilizado, teve o pescoço esmagado, né, pelo joelho de um policial, e ele fica por quase 8 minutos sem conseguir respirar, dizendo I can't breathe, que é, eu não consigo respirar, que acabou de uma certa forma sendo o ícone, o mote principal do movimento, que ganhou muito apoio internacional, é um dos pontos de chave da virada, inclusive, da eleição do Joe Biden, porque há um descontentamento, uma movimentação, uma manifestação em prol dos direitos e de uma igualdade nas raças lá que acaba chegando no Brasil. Nós tivemos recentemente no Brasil casos muito semelhantes, inclusive, né, de negros que foram mortos por seguranças de supermercados em situações adversas, independentemente da ficha policial dessa pessoa ou não. Mas pelo fato de essa pessoa representar, de uma maneira geral, uma espécie de comunidade que está vindo, ao passar dos anos, sofrendo os desmandos de uma outra comunidade que é detentora do poder, a eclosão dos movimentos negros norte-americanos foram muito sentidas em todo o planeta. E principalmente em plena pandemia. As manifestações em plena pandemia. Que, de uma maneira geral, acabou pegando isso em vários países e levando as pessoas para a rua. O movimento Black Lives Matter, ele também vem associado a outros movimentos sociais. Um movimento, inclusive, de defesa dos direitos das mulheres, inclusive como foi aprovado recentemente na Argentina, para o aborto, para ter o direito da liberdade de ela querer ou não o prosseguimento de uma gravidez. Obviamente, os movimentos antifeminicistas, os movimentos de defesa das mulheres e as denúncias que nós tivemos durante esse ano de assédio sexual, de violações dos direitos das mulheres, enfim. O Black Lives Matter, ele é o começo de uma mudança de contextualização de movimentos sociais que com toda certeza vai ser questionado também para vocês nos concursos. Então nós tivemos, de um lado, nos Estados Unidos, uma mudança de paradigma eleitoral por conta dos movimentos sociais, que isso inclusive reverbera no Brasil com a eleição de comunidades, de representantes de comunidades trans, de comunidades periféricas. Nós também temos esse movimento geral de discussão, que seja na internet ou pelos meios de comunicação, dos direitos humanos e dos direitos das pessoas. Claro que o movimento ainda vai precisar ter muita discussão, mas é importante frisar que isso vai ser alvo das perguntas de concursos vindouros, tá legal? E a gente não pode deixar de encerrar falando da questão ambiental. 2020 considerado um dos piores anos na questão do aquecimento. O mês de novembro considerado o mês mais quente de todos os tempos, em todo o registro histórico, da trajetória histórica das temperaturas, mas o movimento de queimadas na Amazônia e no Pantanal, inclusive com a suspeita de que o Pantanal perdeu quase 10% da sua área somente com as queimadas em 2020. Os incêndios, desde o início do ano, estão tomando a capa dos jornais. Na verdade, nós estamos com os incêndios desde 2019 acontecendo. Mas 2020, essas áreas de pastagem, essas áreas verdes que são queimadas para transformação de área de pastagem, foram várias vezes citadas aqui nos nossos vídeos, mas a gente não pode deixar de falar, de discutir esse assunto e colocar esse assunto da pauta como ser um assunto para os concursos que vão vir no futuro. E mais importante desse ano foi a questão do bioma Pantanal, com essa
queimada enorme que aconteceu lá entre os meses de junho, julho, agosto e setembro. Então não é algo que está vindo extemporaneamente, está vindo organizadamente. E muitas vezes com algum tipo de apoio de algumas estruturas governamentais. Claro, não vou criar juízo de valor aqui, não é minha função, mas a questão amazônica e a questão da preservação tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com o desenvolvimento social, tem a ver com a quebra das desigualdades e tem a ver principalmente com a manutenção dos povos ribeirinhos e povos indígenas, que são minorias que acabam sendo afetadas por conta desses ataques, além dos biomas, da fauna, das mortes de espécies raras, animais todos que acabaram sendo resgatados de incêndios, enfim, toda uma cadeia de eventos por conta das queimadas, porque essas queimadas acabam devastando grandes áreas, essas áreas acabam depois, com o tempo, voltando ao normal, mas na verdade elas pertencem a grupos empresariais que fazem as queimadas para implantação de gado, criação de pasto e produção de gado de corte ou gado de leite. Enfim, uma série de outras questões sociais que também estão envolvidas, mas que também fazem parte dos estudos de vocês no futuro. A questão ambiental não podia ficar de fora de jeito nenhum, tá? Bom, o vídeo ficou realmente muito grande, tem vários itens que eu queria realmente pontuar com vocês, mas é uma retrospectiva mesmo para te preparar para começar 2021, prestando atenção nesses temas e também em outros que vão vir por aí, tá legal? Muito obrigado mais uma vez, deixa o joinha, por favor, inscrevam-se nos canais aqui do professor Arnaldo Vieira ou do Doutor Concursos e faz isso que eu falei lá no comecinho, comenta com a gente aqui embaixo, põe aí nos comentários quais são os temas que vocês acham que vão cair nos concursos de 2021 sobre atualidades. O que é que vocês acham que realmente as bancas vão exigir como temas para a gente discutir o ano de 2020, tá legal? Pessoal, um grande abraço, a gente se vê semana que vem, ficou extenso, mas é importante. Um grande abraço, até semana que vem. A gente se vê. Valeu.